Ascensão através de habilidades. Episódio 300. Aceleração de habilidade, 1. Para fazer isso, havia uma habilidade que precisava ser confirmada. Foi o Gale Slash. Habilidade de ativação especial, Gale Slash. Proficiência, 1%. Consumo de mana, 100. Corra para frente enquanto balança sua espada como uma tempestade. Você pode controlar o movimento até certo ponto. Gale Slash, uma habilidade que aumentou ligeiramente as estatísticas de força e agilidade e avançou. Você ativou Gale Slash. Taizan ficou na frente do monstro e usou Gale Slash. Seus pés avançaram e sua espada balançou como uma tempestade. A sombra imitou com precisão os movimentos de Taizan. Quando ele deu um passo à frente e brandiu a espada. Clang. As espadas colidiram. No combate corpo a corpo, ambos tentaram seguir em frente. Clang. Taizan deu um passo para trás. Ao mesmo tempo, o efeito do Gale Slash terminou. Taizan percebeu que Gale Slash exigia balançar a espada como uma tempestade e avançar. Se essas duas condições não fossem atendidas, a habilidade terminava. Então, sob a condição de que esses dois fossem cumpridos, quanto tempo Gale Slash poderia durar? Você ativou Gale Slash. Clang. As espadas colidiram. A sombra, que imitava o poder de Taizan, tentou empurrar Taizan para trás com movimentos semelhantes. Mas os movimentos da sombra foram degradados. Taizan teve uma ligeira vantagem. Portanto, Taizan poderia empurrar a sombra para trás. Clang. Seguindo em frente, Taizan pressionou a sombra. A condição de cobrança antecipada foi cumprida. A espada também continuou a balançar como uma tempestade. Como resultado, Taizan ativou continuamente Gale Slash por vários minutos. Taizan notou algo incomum. A habilidade não está acabando? Assim que a habilidade foi ativada e as duas condições foram atendidas, o efeito continuou. Essa parecia ser a natureza de Gale Slash. Não admira que os guias favoreçam esta habilidade. A descrição de arrojado era ambígua, mas contanto que você pudesse pressionar o oponente e seguir em frente, a habilidade continuaria. Então foi possível. Taizan começou a se preparar. O que você está tentando ganhar desta vez? O fantasma perguntou curioso. Taizan começou a fazer experiências com Gale Slash. O fantasma percebeu que Taizan estava tentando adquirir uma nova habilidade, assim como sempre fez. Resistência, adição, julgamento absoluto, etc. Eram todas habilidades incríveis que surpreenderam até o fantasma que uma vez conquistou as profundezas. Observar o processo e os métodos para obtê-los foi bastante agradável. Mas Taizan balançou a cabeça. Eu também não sei. Você não sabe? Eu nunca adquiri este antes. As habilidades do labirinto podem ser obtidas quando certos efeitos são suficientemente prolongados. Adição, resistência, todas elas eram habilidades obtidas dessa maneira. Taizan experimentou e se desafiou muitas vezes com várias ideias. Um deles foi dobrar a velocidade da habilidade em si. Você poderia obter uma habilidade se aumentasse a velocidade de habilidades como aceleração e salto que envolvem mover o corpo diretamente? Taizan julgou que era possível. Então, ele se desafiou inúmeras vezes para adquirir a habilidade. Mas era impossível. Era uma questão de localização e condições. O que Taizan queria era aumentar a velocidade da habilidade em si. Mas não havia habilidade para experimentar adequadamente. A teoria que Taizan criou foi maximizar o efeito das habilidades que afetam a velocidade do corpo, como a aceleração. Mas a aceleração já era uma habilidade que maximizava a velocidade. Era impossível aumentar ainda mais a velocidade de maneira normal. A única possibilidade era continuar correndo enquanto usava o Endurance para aumentar a velocidade. Mas a aceleração era uma habilidade que exigia confirmação visual e designação de alvo para ser ativada. A resistência aumenta a eficiência ao repetir a mesma ação, mas ela teve que ser repetida por muito tempo. Com a aceleração, você só conseguia atingir o alvo rapidamente, mas não conseguia sustentar a habilidade. Além disso, outras habilidades que afetam a velocidade do corpo também foram experimentadas, mas foram bloqueadas pelas limitações das habilidades. Através de vários experimentos, Taizan descobriu o que era necessário. Duração ilimitada, capacidade de realizar ações repetitivas e habilidades relacionadas à velocidade de movimento. O passado Taizan não possuía tais habilidades. Determinando que era impossível adquirir, Taizan recorreu a outras habilidades depois de vários meses. Mas agora, ele poderia adquirir a habilidade da qual desistiu no passado. As habilidades do labirinto não eram pré-existentes, mas foram criadas de acordo com as ações do aventureiro, segundo Baobabamba. Com base nas experiências de Taizan, foi bem possível adquiri-lo. O fantasma riu. Você está realmente tentando de tudo. A espada de habilidade não é a mesma? Eu tentei, mas parece que não há mana suficiente. A espada de habilidade também pode ser ativada continuamente se for cronometrada corretamente. Mas mesmo consumindo uma quantidade muito pequena de mana, ainda consumia mana continuamente. Taizan tinha milhares de mana. Com alta inteligência, o consumo de mana era muito baixo. E a bênção da deusa esquecida regenerou rapidamente a mana, mas ainda era impossível. Para adquirir a habilidade, ela tinha que ser repetida milhares ou dezenas de milhares de vezes,
e a mana acabaria antes disso. Da mesma forma, Fairy Wings também é impossível. Fairy Wings tinha duração ilimitada. Taizan pensou sobre isso, mas desistiu rapidamente. Dobrando a velocidade, tornando a velocidade já supersônica ainda mais rápida. O problema era que não havia espaço para isso. O labirinto era muito apertado e o exterior não reunia condições para tal velocidade. Então Gale Slash foi a resposta. Taizan firmou a respiração e ergueu a espada. A única coisa que posso usar são habilidades de ativação contínua, excluindo habilidades ativadas. O que ele teve que fazer foi pressionar continuamente a sombra para dobrar a velocidade de Gale Slash. A teoria não foi difícil. Mas adquirir uma nova habilidade, algo que ele não havia feito antes, envolvia muitas variáveis desconhecidas. Era hora de descobrir isso. Você ativou Gale Slash. Clang. As espadas se chocaram. Pressionando agressivamente, Taizan fez a sombra recuar. Etapa. Taizan avançou agressivamente. Balançando a espada, ele pressionou a sombra. Clang. A sombra respondeu, mas seus movimentos foram um pouco lentos. A sombra estava sendo lentamente empurrada para trás. Gale Slash continuou a ser ativado. Taizan atacou duramente com sua espada. A velocidade foi um pouco mais rápida do que antes. Uma habilidade que aumentava a velocidade através de ações repetidas. Persistência. E uma habilidade que aumentava a força e a velocidade à medida que a luta continuava. Loucura da luta. Graças aos efeitos dessas duas habilidades, Taizan estava ficando cada vez mais rápido. A sombra estava sendo empurrada de volta para a parede. Clang. Taizan balançou a espada e empurrou a sombra para o lado da parede. Assim que ele estava prestes a correr em direção à sombra saltitante, os movimentos de Taizan de repente diminuíram. Eca. A duração do Gale Slash havia terminado. Taizan estalou a língua e embainhou a espada. Avançando. Em outras palavras, se você não avançasse, Gale Slash terminava. Então, onde estava o limite para seguir em frente? Você ativou Gale Slash. Clang. Ele pressionou a sombra novamente. Desta vez, em vez de empurrar a sombra de forma imprudente até tocar a parede, Taizan ajustou seus golpes de espada para que a sombra fosse empurrada diagonalmente. Como resultado, Taizan entendeu que a condição de avançar permitia um certo ângulo. Percebendo isso, Taizan se moveu com mais delicadeza. Ele começou a empurrar como se estivesse desenhando um círculo. Não havia mais o problema de Gale Slash ser cortado ao bater na parede. Clang. Ele balançou sua espada. Após dezenas de minutos de luta, os movimentos de Taizan começaram a ficar ainda mais rápidos. E esses movimentos começaram a sair do controle de Taizan. TSC. O golpe descontrolado da espada rompeu a defesa da sombra e a derrubou. A sombra voou para longe com um barulho alto. Gale Slash foi cortado. Taizan franziu a testa. Quando a velocidade aumenta, surgem problemas como este. A descrição de Gale Slash mencionou que você poderia controlar o movimento até certo ponto. Em outras palavras, Taizan não conseguiu controlar todos os movimentos. E quanto mais rápido ficava, mais difícil ficava de controlar. Como ele deveria resolver esse problema? Depois de pensar por um momento, Taizan chegou a uma conclusão. Você ativou Gale Slash. Clang. Aprender através da repetição, e respondendo com experiência. Ele avançou enquanto balançava a espada com força. À medida que a velocidade aumentava, o golpe da espada tentou escapar do controle de Taizan. Taizan identificou a trajetória e a intensidade, controlou a parte que pôde e evitou que a sombra voasse para longe. Clang. Como resultado, Taizan durou um pouco mais que a tentativa anterior. Ele repetiu o processo. Taizan gradualmente se acostumou a controlar os movimentos difíceis. Então veio o limite de sua resistência. Com os braços trêmulos, Taizan lançou magia e magia negra. A sombra foi perfurada e desapareceu. Taizan caiu no chão. Estatísticas de força e agilidade extremamente altas, e uma habilidade para combate sustentado. Apesar disso, a resistência de Taizan estava quase esgotada. A cada ataque, novas variáveis surgiam e ele lidava com elas. Ele torceu a espada e moveu os pés para controlar a sombra sem derrubá-la. Ao lutar puramente, você só precisa se concentrar em derrotar o inimigo, por isso consome mais resistência do que lutar contra um inimigo forte. Depois de apenas 2 dias balançando a espada, sua resistência estava esgotada. Isso é inacreditável. O fantasma estalou a língua. Apesar das estatísticas de Taizan estarem no nível profundo, sua resistência esgotada em apenas 2 dias indicava alta dificuldade. Taizan recuperou silenciosamente sua resistência e murmurou. Isso é diferente de antes, mas ainda é bastante difícil. Com a adição, ele teve que repetir exatamente a mesma ação sem qualquer alteração em uma situação em mudança. O julgamento absoluto exigia lembrar e registrar todas as respostas do oponente e responder a todos esses padrões. E essa habilidade exigia o controle das variáveis que mudavam em tempo real. Puramente consumindo resistência, essa habilidade era mais severa. Mas não foi impossível. Aos poucos, Taizan foi fazendo Gale Slash durar mais sem acabar. Então,
O resto era só repetir e aumentar gradativamente a proficiência. No dia seguinte, Taizan, que havia recuperado a resistência, encontrou uma nova sombra e começou a lutar. Taizan aguentou a luta por mais tempo que no dia anterior, mas conforme a velocidade de Taizan aumentou, a sombra foi empurrada para trás mais rápido. Assim, ele falhou quando a sombra atingiu a parede sem desenhar um círculo. À medida que a velocidade e a força de Taizan aumentavam, novas variáveis surgiam. Taizan moveu-se organicamente, ajustando a pressão na sombra, e lentamente os resolveu. 3 dias se passaram assim. Taizan continuou a lutar com a sombra. Ele entendeu os padrões e variáveis. Ele continuou a luta enquanto respondia em tempo real. A proficiência de Madness of Struggle aumentou em 1%. A proficiência em persistência aumentou em 1%. A proficiência em combate sustentado aumentou em 1%. Clang. Taizan pressionou a sombra. Após 17 dias de luta. Quando a proficiência do combate sustentado atingiu 100%, Taizan adquiriu uma nova habilidade. Você aumentou a velocidade das ações de habilidade através de inúmeros desafios. Você adquiriu a habilidade especial de ativação, aceleração de habilidade. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.